Olá! Hoje a gente vai mergulhar num daqueles paradoxos da fé cristã que às vezes deixam a gente com uma pulga atrás da orelha, sabe? A gente ouve que a salvação é um presente completo, mas ao mesmo tempo que precisamos desenvolvê-la. Ué, como assim? Se é um presente perfeito, como é que pode ser também um processo? É isso que a gente vai entender agora. A questão toda começa com um texto lá em Filipenses capítulo 2, que diz pra gente desenvolver a nossa salvação. E aí a pergunta é inevitável: se Cristo já fez tudo, se a obra é completa e perfeita, o que sobra pra gente desenvolver? Não parece uma contradição? Pois é exatamente essa tensão que a gente vai explorar. E olha, a resposta para isso está em entender duas verdades que parecem opostas, mas que na verdade caminham juntas: a perfeição da obra de Deus de um lado e a imperfeição da nossa jornada humana do outro. É aqui que o paradoxo se revela. Pensa só. De um lado tem a obra de Deus, que é um presente, já está completa, finalizada, vinda de um Salvador perfeito. Do outro lado, do outro lado estamos nós. A nossa experiência é um processo, exige a nossa participação, porque nós somos imperfeitos. Então o ato de ser salvo é instantâneo, mas viver essa salvação, isso é um processo para a vida toda. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito genial. A igreja, como um projeto de Deus, é a tal casa perfeita. Só que ela foi feita para quem? Para nós, os filhos imperfeitos, que estamos aprendendo e crescendo. A gente não chega lá pronto, a gente é aperfeiçoado dentro dessa casa. Certo, mas como a gente conecta essas duas realidades, a obra perfeita de Deus com a nossa jornada cheia de tropeços? A teologia nos dá uma resposta para isso, uma espécie de ponte que une esses dois lados. E o nome dessa ponte é Meios da Graça. Os meios da graça, então, são essa ponte. De um jeito bem simples, são as ferramentas, as práticas, as atividades que Deus nos deu para a gente participar e, através delas, receber mais da sua graça e ganhar força para a nossa caminhada. E aqui vem o pulo do gato, um ponto crucial. Esses meios não servem para ganhar a salvação. Isso já foi dado de graça. Eles funcionam mais como uma manutenção da fé. Pensa num jardim que precisa de cuidado para florescer. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Ela precisa dessas práticas para se manter saudável e crescer. E que atividades são essas, afinal? A lista é bem ampla e cobre praticamente toda a vida cristã. Estamos falando do ensino da palavra, da oração, da adoração, da comunhão com os irmãos, de usar os nossos dons e até de falar do Evangelho. Em resumo, são todas as formas que a gente tem para se conectar ativamente com Deus e com a comunidade de fé. Agora, para deixar isso ainda mais prático, vamos analisar duas das atividades mais conhecidas de todas: o batismo e a ceia do Senhor. Elas são exemplos perfeitos de como os meios da graça funcionam na vida real. Mas antes, um alerta importante. É muito fácil confundir um símbolo sagrado com uma relíquia mística. Um símbolo como o pão e o vinho, ele aponta para uma verdade muito maior, para uma essência. Já uma relíquia é quando a gente trata o objeto como se ele tivesse um poder mágico em si, sabe? Aí o significado se perde. Símbolos são lembretes profundos, relíquias são quase magia. E essa distinção é fundamental. Então, essas duas grandes ordenanças funcionam como passos na nossa jornada. O batismo é ponto de partida, ele marca um novo começo. A ceia do Senhor, por outro lado, é o nosso alimento contínuo, o sustento para essa caminhada que já começou. Mas por que um é uma vez só e o outro é de tempos em tempos? Simples. O batismo é um ato único porque ele simboliza um evento único, a nossa morte para a vida antiga e o nascimento para uma vida nova. É a declaração pública de um começo. Já a ceia é periódica porque a nossa necessidade de sustento espiritual, essa sim, é contínua. Ela serve para a gente renovar a nossa aliança e lembrar, em comunidade, da graça que nos sustenta. A ceia reflete exatamente essa verdade. Jesus é o pão vivo. Embora a salvação resolva a nossa fome para sempre, a nossa peregrinação diária, como pessoas imperfeitas, exige que a gente se alimente dessa realidade o tempo todo. É o jeito de alinhar nossa vida finita com o perfeito, com o soberano, para a gente se manter forte na jornada. E assim, com todas essas peças no lugar, a gente pode finalmente voltar àquela pergunta do início. Prontos para conectar os pontos e resolver de vez o nosso paradoxo.
Afinal, o que significa desenvolver a salvação? Não é trabalhar para ganhar. É o processo ativo de usar todas aquelas ferramentas, os meios da graça, para viver na prática a nova realidade que a gente já recebeu de presente. É arregaçar as mangas e viver de acordo com essa nova identidade. E essa é, no fim das contas, a dinâmica da vida cristã. A salvação é uma obra perfeita de Deus, e os meios da graça são o caminho que nós, pessoas imperfeitas, usamos para caminhar na direção daquele que é perfeito, sendo transformados pouco a pouco pela graça dele ao longo do caminho. E a gente termina com essa reflexão, porque não estamos falando só de doutrinas abstratas. A questão final para cada um é pensar como essas práticas, a oração, a comunhão, a adoração, deixam de ser só rituais e se tornam o jeito pelo qual a fé se torna real, se torna tangível e transforma o nosso dia a dia.